Não toqueis no ungido do Senhor. A paz de Cristo no seu coração. Antes de prosseguir, inscreva-se no meu canal. Deixe o seu like e acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. Não toqueis no ungido do Senhor. Esta é uma fala que muitas pessoas se utilizam desta fala dita pelo rei Davi. Davi, ele mencionou esta fala quando não quis tocar na vida, quando não quis tirar a vida do rei Saul. O rei Saul que o perseguia, tentando tirar a vida de Davi. Então, em um momento em que o Davi fugia da presença do rei Saul, Davi, então, ele se esconde em um fundo de uma caverna, e nesta caverna, depois de um certo tempo, depois de tanto perseguir o rei Davi, naquele momento um rei ungido, mas ainda não empossado, então Saul entra naquela caverna para aliviar o seu ventre. Davi então corta um pedaço do seu manto. Davi depois se arrepende de ter cometido aquele ato, dói o seu coração, e os homens que estavam com Davi o estimulavam, o instigavam para que ele tirasse a vida de Saul naquele momento, ou seja, Davi eliminasse o rei Saul. Davi então não quis tocar no rei Saul. Então ele diz aqui, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, diz: E disse aos homens, no caso Davi, dizendo aos homens que o acompanhavam: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Eu não quero generalizar, mas não são todos, mas uma boa parte de homens, mulheres, seja profeta, pastores, missionário, evangelista, que no meu caso, eu sou, pela graça e misericórdia do Senhor, evangelista, muitos se utilizam dessa frase. Eu não quero generalizar porque não são todos, mas uma boa parte, se você analisar, dão falsos ensinamentos, dão revelamento ao invés de revelações, dão profetadas ao invés de profecias. Eles ensinam essas coisas que Deus não falou, coisas que Deus não ensinou. E quando começam a receber um monte de críticas, aí se escondem nessa fala de Davi: não toqueis no ungido do Senhor. E o que você entende por não tocar? O que é não tocar? 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 20. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse. Deus não permitiu que ninguém oprimisse o seu povo. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, no caso o povo de Deus, e aos meus profetas não façais mal. Então, quando nós ouvimos falar não toqueis, não tocar no ungido do Senhor, é não fazer mal. É não praticar atos ilícitos contra os escolhidos, separados de Deus para a obra, para a missão de Deus. É não fazer mal, é não manchar a reputação, é não levantar falso testemunho, é não ir contra a vida daqueles que o Senhor separou, daqueles que o Senhor designou para fazer a obra, a missão do Senhor. Isso significa não toqueis no meu ungido. Não faça, ou seja, não fazer mal. Eu não posso manchar a reputação de um servo, de uma serva,
Não importa o cargo ministerial que ela ocupe, seja pastor, missionário, evangelista, profeta, enfim. Seja o cargo que for, a missão que for. Eu não posso manchar a reputação, eu não posso levantar falso testemunho. Mas eu posso questionar as suas condutas, as suas práticas, os seus ensinamentos. Ainda em 1 Samuel, capítulo 24, eu li aqui que Davi não quis tocar no ungido do Senhor, mas isso não o impediu de questionar as atitudes do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 9, diz assim: E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Ou seja, ele estava dando ouvido a mentiras. Ele ainda continua, eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Ele não quis fazer mal ao rei Saul, preste atenção, mas isso ele não deixou de questionar. Continuando, versículo 11, capítulo 24 de 1 Samuel. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Versículo 12, olha o que Davi diz, versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Eu não falarei da tua reputação. Você não deve falar da reputação. A reputação, quem vai julgar, quem vai condenar ou absolver ao Senhor Deus. Mas questione os ensinamentos, questione as falas, questione o caminho que tem sido apresentado a você. Você pode questionar sim. Você não tocar é não fazer mal, é não cometer atos ilícitos contra os servos e servas do Senhor. Mas você pode sim questionar o meu ensinamento, aquilo que eu estou ensinando. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que é isso que Deus tem ensinado? Então, eu posso questionar. Não vou falar contra a sua reputação. Não vou levantar falso testemunho. Até porque, se eu levantar algum testemunho contra você, eu preciso de ter 2 ou 3 testemunhas. Mas no versículo 12 diz, julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti. Davi não quis fazer mal ao rei Saul, mas não deixou de questioná-lo, mas não deixou de repreendê-lo. Então, meu amado, você pode repreender, você pode questionar o ensino, as profetadas. Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz que na multidão de palavra não falta pecado. Na multidão de palavra não falta pecado, ou seja, ensinar o que Deus não ensinou, falar o que Deus não falou, profetizar o que Deus não profetizou. Provérbio 10, 19 diz, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, modere os seus lábios para que você seja sábio. E Provérbio 15, versículo 31 ao 33, diz assim, os ouvidos que atendem a repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Ouça a repreensão para você morar no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Não menospreze a sua alma, rejeitando a instrução. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. E o versículo 33 diz assim, do Provérbio 15,
O temor do Senhor é instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Eu não posso levantar falso testemunho. Eu não posso falar mal, falar mentira, fazer fofocas desse ou daquele, mas questionar os seus ensinos, as suas falas, com certeza eu posso. Você também pode me questionar, você também pode questionar, avaliar as minhas falas, minhas condutas, minhas práticas. Mas levantar falso testemunho, fazer fofoca, você não pode, e eu também não posso fazer isso. Mas questionar o seu ensinamento, as suas profetadas, a palavra diz para nós julgarmos, não o profeta, sim a profecia. Eu posso julgar. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.